Aleluia. Deus, Ele tem uma palavra liberada para o meu... Jesus tem uma palavra liberada para o nosso coração. E o texto sagrado da palavra está em Abacuque, capítulo de número 2. Eu vou ler os versos de 1 a 4. Abacuque, capítulo 2, versos 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Até aqui, amém? Amém? Aleluia. Deus tem uma palavra para o teu e para o meu coração, hoje neste lugar. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro do profeta menor Malaquias, nós aprendemos algumas lições. Quais são essas lições? Primeiro, existe um ministério pessoal da parte de Deus sobre a tua e a minha história. O que é ministério pessoal? Ministério pessoal é o tipo de talento que Deus quer usar a sua e a minha vida. Sabe, tem pessoas que têm o dom, o talento de conversar, mesmo com pessoas que ela não conhece. Faz amizade fácil, né? É desenrolado. Às vezes até tem a veia para as vendas, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, ó, fulano ou fulana se daria bem se fosse vendedor, né? Você pode deixar o que for na mão da pessoa, que a pessoa tem uma lábia boa, né? Uma conversa boa, ela é convincente. Isso é um talento, isso é um dom, isso é um ministério pessoal. Tem pessoas que têm a facilidade em manusear coisas, instrumentos. Você coloca uma bateria na mão da pessoa, a pessoa toca. Você coloca um violão, um teclado, um saxofone, uma flauta, e a pessoa vai e desenrola. É nato, né? É da natureza da pessoa. Ministério pessoal na vida de Abacuque era isso. Ele foi escolhido por Deus para uma obra. E o talento que Deus dá para Abacuque, o ministério pessoal que Deus entrega, escolhe ele a dedo, é o ministério profético. O que é o ministério profético? O ministério profético é Deus escolher uma mulher ou um homem, dar o talento daquilo que está na mente de Deus, a mensagem que Deus precisa transmitir para a humanidade. Essa pessoa que é o profeta ou a profetisa, no caso feminino, é como se fosse um canal, um instrumento nas mãos de Deus para levar. A mensagem de Deus passa por ele e é entregue à humanidade, aos homens, às pessoas. Então Abacuque é uma dessas pessoas. Na Bíblia nós temos 16 livros proféticos, sendo 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Os 4. E 12 menores, 4 com 12, 16. Abacuque é um dos 12. Os 4 são considerados profetas maiores. Os 12 são considerados profetas menores. É porque os 4 tinham acima de 2 metros de altura? E os outros 12 eram igual ao Zaqueu, baixinho? Não, gente. Por que eles tinham esse título? Profetas maiores eram que profetizaram mais vezes acerca da volta de Jesus, ou da primeira vinda, quando ele deixa a sua glória, como Paulo escreve na carta aos Filipenses, e se faz homem.
ele deixa a sua deidade, a sua divindade, e se torna um ser humano vindo por um ventre de uma virgem de 15 anos que era Maria. Ela engravida do Espírito Santo, é uma intervenção divina. Porque se não fosse assim, a humanidade não poderia ser salva pela morte e o sangue de Jesus. Então Deus, ele faz tudo perfeito. Amém? E aqui, Abacuque, ele é um dos 12 menores justamente por isso. Porque ele profetizou menos vezes acerca do Messias, da vinda de Jesus pelo ventre de Maria, se tornando homem. Ele especificamente profetiza para Judá, o povo da nação de Judá. O que aconteceu com esse povo? Esse povo era um povo temente a Deus, era um povo que adorava a Deus, era um povo muito crente. Quando eu falo crente, não é de religião, é de crer, é do verbo, amém? Crente é aquele que acredita em Deus, é nesse sentido do termo, e não de protestante ou não, tá bom? Então nós percebemos isso, que ele foi chamado, levantado por Deus para profetizar para essa nação. E aí você olha para mim e fala assim: poxa, mas se o povo já acredita, se o povo já é convertido, se o povo já é crente, que mensagem que ele vai pregar para esse povo? Só que esse povo era crente, mas estava meio xoxo, estava meio morno, estava meio desanimado, estava meio devagar. Sabe quando puxa o freio de mão, estaciona? Espiritualmente falando, esse povo se encontrava assim, a tal ponto que de morno eles ficaram completamente gelados, congelados, e viraram as costas para Deus, abandonaram a fé, largaram a fé, tentaram, e as decepções foram tão grandes, as frustrações foram tão grandes, que eles atribuíram a culpa do que eles estavam vivenciando à pessoa de Deus. Só que Deus não tinha culpa nenhuma. Deus não era culpado. Quando a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus, existem dois tipos de vontades de Deus. A primeira vontade de Deus é a vontade absoluta. Que vontade é essa? Aquilo que Deus desenhou e planejou para tu e para minha história. Essa é a vontade plena, absoluta de Deus. Deus olha para você, Tiffany, e diz assim: olha, eu tenho esse plano para tua história. Deus olha para você, Josi, e fala assim: ó, eu vou desenhar isso que eu quero. Isso é o que eu quero para ela, para Yasmin, para os meninos também que estão aqui, para as demais mulheres, né? Essa é a vontade absoluta dele. Mas sempre acontece a vontade absoluta de Deus? Não. E na grande maioria das vezes, a gente dá um jeitinho para isso não acontecer. Mas eu não estou aqui atribuindo culpa a nenhum de nós. Acontecem situações nas nossas vidas que às vezes muda a rota, muda o plano, muda o andar da carruagem, da proposta que Deus tem para tu e para minha história. E aí a gente conhece a segundo tipo de vontade de Deus. Se existem dois, a primeira é absoluta, plena, total. E a segunda, qual é o segundo tipo de vontade de Deus para mim e para a tua história? É a vontade permissiva. Deus, ele permite algumas coisas acontecerem. No caso desse povo, da nação de Judá, a qual o profeta menor Abacuque é levantado para profetizar. Como esse povo já estava morno e frio, congelado espiritualmente, abandonando a fé, se afastando, se desviando do caminho certo de Deus, Deus libera sua vontade permissiva, ou seja, ele permite uma situação ruim acontecer, e agora essa palavra vai fazer sentido para o teu e para o meu coração, para começar a vir alguns esclarecimentos do que tem acontecido na tua e na minha história.
naquela situação desse povo ter trocado Deus por outras coisas ou pessoas, Deus permite que uma outra nação, a nação dos caldeus, qual é essa nação? Chamado Babilônia. Talvez você já deve ter ouvido falar a respeito. É uma nação que já não existe mais no globo, tá? Porque a geografia mudou e os nomes de alguns países, nações, cidades, estados também foram mudados. Mas na época da Bíblia, na época que a gente está lendo aqui, essa nação ainda existia, a Babilônia. E a Babilônia era uma nação completamente contrária aos padrões bíblicos, à vontade absoluta de Deus para as pessoas que o adoravam. Eles ensinavam a fazer completamente o contrário do que Deus queria. Deus quer o quê? Deus quer que eu me case, seja esposa de um marido só? Lá na Babilônia ensinava o contrário. Deus quer que eu me abstenha de substâncias psicoativas, alucinógenas, ou que podem provocar ali uma alteração no meu humor. Babilônia falava, é isso aí mesmo que tem que fazer. Deus ensina na palavra que nós temos que nos vestir de forma decente. Babilônia falava que não, tem que ser provocativo. O negócio tem que ser, botar para ferver mesmo o negócio, sabe? Ela ia completamente na contramão. Aí Deus permite esse povo com padrões e costumes pagãos, ou seja, que vai contra a palavra de Deus, que vai contra os costumes que Deus assim deseja e quer para mim e para você. Deus permite esse povo invadir Judá. Eles invadem a nação, eles cercam ela, invadem e começam a atacá-la. Mas tudo isso era uma permissão de Deus. Aquilo que está acontecendo na minha e na tua história pode ser que seja uma permissão da parte de Deus para que você e eu nos conscientizemos. Façamos o autoexame e olhamos, olha, tem algumas coisas aqui que precisam ser ajustadas e ninguém precisa chegar em mim e em você e falar, isso aqui não está legal. Não. A própria palavra, o próprio Espírito Santo traz essa clareza. Traz isso dentro da minha e da tua alma, no nosso espírito, na nossa consciência, na nossa mente. E fala, olha, precisa de alinhamento. Eu gosto muito de utilizar a palavra alinhamento, porque a gente pode imaginar, como no corredor dessa igreja, tem um corredor central aqui, em linha reta. Se a gente der uma bagunçada nas cadeiras, vai ficar desalinhado, vai ficar fora do padrão. Não vai ser algo reto, vai ser algo bagunçado. E muitas vezes a nossa vida ela está dessa forma, está desalinhada, está bagunçado, precisa de uma organização urgente. E a boa notícia hoje aqui é essa: aquela pessoa que tem todo o poder, que é onipotente, que permitiu dentro de aproximadamente 200 milhões de espermatozoides, eu e você sermos o vencedor, a vencedora, e nascer e estarmos aqui hoje para contar a história. Esse Deus, Ele tem prazer em alinhar a tua e a minha vida, em colocar tudo nos prumos, tudo nos trilhos, tudo no lugar devido como deve ser, na retidão devida. Ele tem prazer em fazer isso, não porque apenas Ele gosta das coisas certas, mas porque o objetivo principal dele para com a tua e a minha história é nos fazer felizes, é nos fazer satisfeitos, é nos fazer realizados, é nos fazer plenos. Lá no Evangelho de Jesus, escrito por João,
Capítulo de número 14, ele diz: essas coisas eu faço e escrevo para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Você tem noção da alegria do coração de Deus em ver você e eu realizados, saudáveis, prósperos, felizes, em família? Mas não aquela coisa pesada, não aquela coisa forçada, não uma tolerância, mas uma celebração, aquele algo gostoso, aquele clima de festa, que você não vê a hora de voltar para casa, para estar tudo bem, para você estar alegre, para você olhar e falar: poxa vida, que vida maravilhosa que eu tenho. E essa é a vida que Deus realmente desenhou para mim, para você, e desejou para cada um de nós. A vida abundante que está escrita no Evangelho de Jesus, capítulo 10, escrito por João, João 10:10, a Bíblia nos diz através da pessoa de Jesus Cristo: o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim. Como a gente já falou aqui, né? No ventre de Maria, uma menina de 15 anos, virgem. Eu vim para que vocês tenham vida, e a vida verdadeira em abundância. O que é uma vida abundante? É eu viver até 300 anos? Não. É eu viver um período de idade determinado por Deus, como lá no Salmo de número 139 está escrito. Que os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Todo mundo aqui tem o dia da sua senha. A gente tem os dias determinados pela Bíblia para viver. A hora que Ele chama a senha já era. Glória a Deus por isso. Por isso que a gente tem que estar preparado, alinhado, né? Então existe ali um período de vida determinado. Mas dentro desse período de vida, nós vamos ser realizados. Eu não estou dizendo que vai ser tudo festa, tudo alegria, tudo saúde. Todos os dias você vai estar festejando. Não. Mas os dias maus você vai ser consolado, você vai ser amparado, você vai ser ajudado, você vai ter as suas lágrimas enxugadas por Ele. Você tem alguém que te ama desde que você estava lá dentro do útero da sua mãe. Você tem noção do que é isso? Do quanto Ele já te desejava, Ele já te amava. E Ele queria realizar uma grande e poderosa obra. Isso é possível? Isso é possível. Tudo é possível ao que crer. Por isso que o tema nos diz, como nós lemos aqui em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Gente, pensa numa coisa louca, é esse lance da fé. Como eu explico fé? Uma vez, há muitos anos atrás, acho que uns 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás, lá em 2012, 2013, 2014, eu vim para cá, para Apucarana. Para quem não me conhece, eu sou de São Paulo. Eu vim para cá para pregar numas igrejas, para fazer alguns trabalhos evangelísticos. E um dia eu estava pregando, Deus falou assim para mim: você vai pregar sobre Hebreus 11, a fé. E eu falei: amém, Senhor, eu vou pregar sobre a fé, vamos pregar sobre a fé. E aí eu falei assim para Deus: Deus, eu queria uma ilustração tão fácil, tão simples, para que todas as pessoas, todos os tipos de públicos que estiverem na igreja, entendam o que é fé. Porque em Hebreus 11:1 está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não consigo ver, mas aquilo que eu espero. Aí as pessoas falam: o que é que eu não vejo, mas eu espero? Como que eu consigo desenhar isso? E aí nesse dia, acho que foi 2013, eu estava pregando aqui na cidade de Apucarana. E Deus falou assim para mim: olha, a fé é igual uma mulher grávida, sem ultrassom. Eu falei: nossa, Deus é mais louco que eu, né? A fé, Daniela, é uma mulher grávida que não tem acesso à ultrassonografia. Ela não consegue enxergar o bebê que está sendo gerado, mas ela sente.
E ela sabe que no momento que as contrações vão diminuindo, quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando, né? Aquela coisa horrível nas costas. Ah, glória, né? Só quem já passou que sabe. E aí, você sabe que está chegando a hora. E que aquilo que por alguns meses foi gerado, foi se desenvolvendo e crescendo dentro do seu ventre, está chegando a hora de vir para fora. Deus falou assim para mim, fala o que a fé é isso. Você olha para a barriga, você só vê aquele bucho grande, né? Você só vê a barriga esticando e crescendo. A olho nu você não enxerga a criança lá dentro sendo formada. Né? Até o 3º mês vai formar toda essa criança. De embrião ela se torna feto. De feto ela vai virar um bebezinho aí dentro. Só que você não consegue acompanhar diariamente o primeiro dedo sendo formado, o primeiro pulmãozinho, o rim, o pâncreas, a orelhinha, o globo ocular. A gente não tem noção, a gente não consegue ver. Mas está sendo formado. Não é porque eu não vejo que não está acontecendo. Isso aqui é profético, hein? Não é porque eu não estou vendo Deus trabalhando ao meu favor, porque Deus não é obrigado a ficar passando relatório para mim e para você do que Ele está fazendo. Mas isso não quer dizer que Ele não está fazendo. Está pegando aí? Ele está trabalhando, Ele está fazendo, está acontecendo. Traz isso à sua memória. Eu estou grávida espiritualmente. Só espiritualmente. Vamos deixar isso muito claro. Espiritualmente. Como assim? Que palavra doida é essa? Eu estou gerando algo que Deus plantou dentro de mim. Talvez eu esteja gerando uma cura, talvez eu estou gerando a salvação da minha casa, da minha família, talvez através de mim eu estou gerando a libertação de uma pessoa que eu oro por ela, que eu amo a vida dela. Deus está me usando para gerar, e eu não vou provocar um aborto espiritual. Não. Essa gravidez vai até o final, porque essa bênção que está sendo gerada, ela precisa nascer, ela precisa acontecer, ela precisa vir para fora, e Deus quer usar a minha vida para isso. Mas toda mulher que já teve a experiência de ser mãe, sabe o que eu estou falando aqui. Uma gestação nem sempre é fácil. Existem náuseas que são a vontade de vomitar. Existe o próprio vômito, existe dor de cabeça, existem mulheres que têm perigos de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, que é o quê? A alteração da pressão arterial que vai lá nas alturas. Existe mulher que desenvolve durante a gravidez uma diabetes gestacional. Existe mulher que fica com manchas na pele, né, da melasma. Existem mulheres com gravidez de risco que não pode levantar da cama durante os 9 meses. Existe tudo isso. Mas por amor àquela vida que está sendo gerada, ela se sujeita em suportar. Ela diz, eu vou segurar isso até o fim. Existem mulheres que têm problema de trombofilia e todos os meses tem que tomar injeção na barriga para a criança permanecer lá dentro até o dia dela nascer. Você pode olhar para alguém que está ao seu lado hoje aqui e dizer sacrifícios. Diga pela fé, sacrifícios são necessários para eu gerar milagres. Sacrifícios são necessários para eu gerar milagres. E se Deus escolheu a mim e escolheu a você, é porque Ele sabe que você e eu vamos dar conta do recado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as 13 cartas, que hoje nós chamamos de cartas paulinas. Olha que coisa doida também, né? Quando eu fazia a faculdade de teologia lá em São Paulo, na Universidade Metodista, eu tive uma matéria sobre as 13 cartas de Paulo, e eu sou um pouco curiosa. Eu falei assim, eu quero ver quem é o professor que fez essa matéria. Quando eu vejo
o nome dos professores que fizeram estava lá embaixo. Catedral Nossa Senhora de Lourdes, Apucarana, Paraná. Falei, não, é mentira. É mentira que eu estou aqui em São Paulo e o material da faculdade veio lá de Apucarana. Não, gente, é demais. É um sinal de Deus essa Apucarana que me persegue. Glória a Deus por isso. Isso lá em 2009, 2010. Já era Deus trabalhando, né? Vocês dão risada, né? Vocês gostam, né, do fervo. Aleluia. Em uma dessas 13 cartas, Paulo, ele escreve isso, lá na carta dele aos Romanos. Capítulo 4, verso 7. O justo viverá pela fé. Pela fé não é eu entender o que eu estou passando. Primeiro é eu aceitar. Segundo é eu entender que aquilo que Deus me usa para gerar, primeiro não é só para me deixar plenamente feliz, mas é para que exista ordem dentro do reino que é governado por Ele. Olha como você e eu somos especiais. Você já tinha parado para refletir nisso? Através de você, pessoas são beneficiadas. E fora as pessoas existe algo acima que é o reino de Deus. E ele se mantém em ordem através da sua vida, daquilo que você gera em obediência, em entrega, em fé. As pessoas olham para mim e para você e falam, ah, daí não vai sair nada. As pessoas olham para mim e para você e falam assim, meu, essa pessoa está sendo massacrada, essa pessoa está sendo julgada, essa pessoa está sendo injustiçada, ela não tem mais nada para oferecer, ela já nem acredita mais, ela está desesperançada, ela está desesperada. Ela só tem uma coisa em favor dela que se chama fé. Então ela tem tudo. A fé, o próprio Jesus nos diz que é como um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda aqui? Vocês já viram? Esses dias eu estava limpando a casa, gente. Eu e as minhas lambanças, né? Vou confessar para vocês. E há muitos anos, acho que 2010, eu comprei lá em São Paulo, na rua Conde de Sarzedas. É uma rua que tem vários shoppings só de coisas bíblicas. É muito legal lá. E aí eu comprei um potinho assim de vidro, um frasquinho, lotado de grãos de mostarda. Desse tamanho. Tinha muitos grãos de mostarda. Porque o grão de mostarda, ele é bem pequenininho, igual um grãozinho de areia. É muito pequenininho, né? E aí eu comprei aquilo na intenção de mostrar mesmo para as pessoas, que às vezes nem todo mundo sabe o que é um grão de mostarda. Aí eu falei, eu vou andar com isso aqui, que aí todo lugar que alguém perguntar, ó, isso aqui é um grão de mostarda, né? Ou entregar para a pessoa, ó, fica com esse aqui. Aí esses dias eu estava limpando a casa, desde 2010 eu com aquele potinho, de repente esbarro, e era tão fininho o vidro. Voou para tudo quanto era lado os grãozinhos de mostarda, gente. Aí depois eu fui pegando assim, aí eu falei pro bispo, né? Falei, ixi, amor, perdi meu potinho de grãozinhos de mostarda, né? Foi bem engraçado esse dia. Mas ela é tão pequenininha, e Jesus disse que se a gente tiver a fé daquele tamanho, não precisa ser grande não. Pode ser um crente bully. Vocês sabem o que é um crente bully? Um crente de pouca fé. Pegou aí? Pouca fé. Né? Então, se eu tiver uma fé desse tamanho do grão de mostarda, Jesus diz, eu vou dar ordem a um monte, para que ele saia de um lugar e vá para o outro. Ele me dá autoridade através da fé e uma pequena fé. Então hoje existe um convite da parte de Deus sobre a tua e a minha história, para que nós venhamos viver pela fé. Eu quero te dizer que viver pela fé não é algo muito fácil, mas gente, é tão gostoso. A gente começa a colecionar tantos testemunhos, a viver tantas coisas sobrenaturais, que você fala, meu Deus, eu deveria ter vindo para essa fé muito antes. Não existe nada melhor.
do que estar na presença de Deus e poder viver isso. E nesse momento, esse convite da parte de Deus está lá em Mateus 11, 28, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu tenho descanso para suas almas. O meu jugo, ele é leve. Está pesada a sua vida? Está difícil? O meu fardo é suave, porque eu estou com você e te capacito a carregá-lo. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Você que pode, feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Amado Deus e querido Pai, é na autoridade e poder que há no nome de Jesus Cristo que aqui nós estamos. Eu te agradeço por este dia tão especial, essa quinta-feira, dia 9 de julho de 2026. Senhor, muito obrigada por essa data tão marcante em nossas vidas, por quem Tu és e tudo o que Tu fazes. Nós aceitamos o Teu convite nesta noite. Nós queremos ser justificados pelo Senhor e queremos viver pela fé. Nós não queremos uma vida mole e fácil. Nós queremos uma vida que Te agrade e glorifique o Teu nome, a ponto de nós exalarmos o bom perfume de Cristo, aonde quiser que nós formos. Nós precisamos de Ti, da Tua boa mão ao nosso favor. Nós dependemos total e exclusivamente do Senhor. Obrigada por tudo. Toma tudo aquilo que é nosso, que leva o nosso nome. Nós entregamos a Ti. Você pode orar comigo dizendo: Jesus, diga: Jesus, eu entrego a Ti todos os fardos, todos os jugos, tudo aquilo que diz respeito a mim, ao meu nome, ao meu sobrenome, a minha família, a minha descendência, aos meus antecedentes, aos meus descendentes, a todos. Eu entrego em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, limpa-me, lava-me, purifica-me. Escreve meu nome no livro da vida, eu pertenço a Ti, Jesus. O Senhor é o meu Senhor e Salvador da alma. Eu quero depender de Ti todos os dias e ter prazer em Ti. No Teu precioso nome. Amém e amém. Amém. Eu quero me despedir de você que esteve conosco aqui através da transmissão ao vivo. Declarar que esta palavra surja resultados e frutos na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.